Bem, boa noite. É uma satisfação estar aqui. Eu já falei várias vezes nessa loja. Agora eu estou morando em Brasília, estou um pouco afastado, né? O irmão Marcos, que ia falar hoje, ele teve uma audiência que não pôde se ausentar agora no fim da tarde de hoje em Brasília. Então ele pediu para eu falar. Eu não vou falar sobre o tema dele, porque ele vai voltar a falar sobre esse tema. Então eu escolhi um tema que eu falei no simpósio que teve o ano passado, que é Em Busca do Paraíso Perdido, uma viagem ao interior de si mesmo. Então eu vou fazer algumas reflexões para depois a gente entrar praticamente um pouco mais em teosofia, né? A ideia de paraíso, ela é cantada em verso e prosa há muitos e muitos anos, em todos os lugares. Paraíso quer dizer além do lugar comum. Iso é lugar comum. Paraíso, além do lugar comum. Então, todo mundo fala de céu, inferno, paraíso, e isso está no inconsciente da humanidade, né? Alguns mitos fortaleceram a ideia do paraíso, tá certo? Um que se encaixa muito é o do Eldorado. Então, quando os espanhóis chegaram aqui nas Américas, em 1530, os índios falaram para eles que tinha uma cidade que ficava na Colômbia, no Peru e na Amazônia, chamada Eldorado, uma cidade toda de ouro, em que os espanhóis procuraram muito tempo, que era verdadeiramente um paraíso, né? Quem é que não quer encontrar uma cidade de ouro, né? Principalmente para quem tem dívida no cartão, né? A pessoa vai para uma terra de ouro. Mas o paraíso, e aí foram várias coisas. Quando você fala Eldorado separado, é a história de um cacique que ele passava pó de ouro no seu corpo e mergulhava num dos lagos ali da região andina. E a gente vai ver um pouco mais para frente isso. Então, o Eldorado é uma mistura de mito, né? E lenda. A lenda é um pouco de realidade e um pouco de fantasia, mas que é transmitida oralmente, não por escrito, né? Então, assim, o Eldorado, ele está em várias culturas e de várias formas. Eldorado Paulista, é uma cidade, a Rádio Eldorado, e se vocês verem, esse termo é usado justamente para significar um lugar fora do comum. Assim como o paraíso é um lugar incomum, tá certo? Existe um quê, alguma coisa que atrai na ideia do Eldorado, e que a gente pode começar a fazer uma variante. No fundo, essa ideia que atrai tanto é a busca da felicidade. O Eldorado, ele remete a gente à ideia de que é um lugar onde eu vou ser feliz. Não é só porque eu vou ter ouro, porque é um lugar especial. É fora do lugar comum, é um paraíso. Ou seja, todos nós gostaríamos de, pelo menos no fim de semana, irmos para o paraíso, né? A gente zerava as contas, não conta só de dinheiro, mas a gente se recomporia, né? Mas por trás dessa imagem mirabolante, esse que é a busca da felicidade é o que marca a ideia do paraíso. O Senhor Buda fala muito sobre a ideia de que todos os seres procuram a felicidade. De qualquer forma, do jeito que for, né? Muito bem. Existe o paraíso para pessoas, por exemplo, se você falar de Madre Teresa de Calcutá, ela gostava de estar nos lugares que mais precisavam dela, entre leprosos e doentes. Mas para ele, o que era a felicidade dela? Servir. Então, São Francisco, Madre Teresa, eles fazem parte de uma minoria que o Shangri-La dele, que o paraíso deles é no meio da confusão, servindo. E são pessoas indispensáveis, né? Essa ideia de paraíso para Madre Teresa de Calcutá está muito mais para o Shangri-La.
O Shangri-La é um romance que surgiu na década de 20, com 20 e poucos, um autor inglês, me foge um pouco o nome agora, que ele fala num lugar nos Himalaias, onde havia uma comunidade chamada Shangri-La, que vivia em bem-aventurança. Que as pessoas eram felizes e que tinha um padre que tomava conta dessa comunidade, com 300 anos de idade, e que ali as pessoas viviam em plenitude. Teve um filme de Hollywood, né, chamado Shangri-La, os 2 filmes, e a gente vê então esses detalhes, tá? Bem, tanto no Eldorado como no Shangri-La, existe essa ideia que permeia da busca da felicidade. E eu aqui quero fazer um parênteses para lembrar uma frase de Dostoiévski. Fyodor Dostoiévski foi um dos maiores escritores russos, tem livros que entraram para a literatura universal, e o Dostoiévski falava uma frase que chama muito a atenção: quando o mundo for fraterno, a terra será o próprio paraíso. Vamos fazer um pouco aqui uma reflexão. Vamos imaginar um mundo fraterno, tá certo? Não precisava ter chave na porta de casa. Você parava o carro, deixava a chave no contato. Se você perdesse a carteira, todo mundo corria atrás de você para falar: o senhor perdeu a carteira. Vocês já se deram conta o que seria um mundo se fosse verdadeiramente fraterno? Bom, não teria discriminação de raça, não teria um melhor que o outro, não teria violência. O primeiro objetivo da sociedade teosófica é formar um mundo de fraternidade universal. E os mestres de sabedoria fizeram isso porque eles sabem o poder da fraternidade, tá certo? Então a pergunta é: o que há de errado com o ser humano que não é fraterno? Se a gente está procurando o paraíso, mas a gente começa a entender que o paraíso é um lugar onde a fraternidade é o sentimento básico, então o mundo que a gente vive não é um paraíso porque a gente não é fraterno. E por que a gente não é fraterno? Essa é a grande pergunta. Eu vou colocar uma tabelinha aqui na lousa que vai ajudar um pouco a gente a começar a questionar esse problema da falta de fraternidade. Isso aqui é baseado na ciência das emoções do Bhagavan Das, que escreveu em 1905, e é pena que é uma obra não amplamente estudada. Veja como é simples. Então, o Sr. Bhagavan Das, ele fala o seguinte: ele põe uma tabela em que ele faz o seguinte: aspecto proativo, aspecto reativo. Aqui ele põe um inferior, equivalente, e o superior. Ou seja, quando duas pessoas se relacionam no nível inferior, elas são equivalentes. Quando duas pessoas se relacionam no nível superior, elas também são equivalentes. Quando eu ponho inferior, eu estou entendendo que é a relação do inferior para o superior. E quando eu ponho o superior, eu estou entendendo que é a relação do superior para o inferior e os equivalentes. Na coluna proativa, quando o inferior se relaciona com o superior, você tem, por exemplo, admiração, devoção, serviço, prestatividade. Os equivalentes cooperam, e aqui do superior para o inferior vem a compaixão, auxílio, assistência e assim por diante. Na coluna negativa, o inferior ele tem inveja, compete,
despotismo. Quem está em cima pisa no de baixo. Certo? Isso aqui é uma das origens, não diretamente, mas o que o Marx falou, que o homem é lobo do homem. E ele fala da luta de classe. Quem está em cima pisa no que está embaixo. Quem sobe puxa a escada. Isso em que coluna? Uma coluna da competição. Tá certo? Ou seja, a falta de fraternidade, ela se encontra nessa coluna. Na coluna daqueles que competem, têm inveja ou são despóticos. E é esse que faz o mundo um inferno. Concorda? O mundo é um inferno porque está todo mundo competindo, está todo mundo com inveja. Eu não admiro. Por que eu não vou admirar uma pessoa superior se ela me dá um exemplo positivo? A não ser que é um déspota, um escravagista, um cara com um chicote na mão. Então vocês começam a ver que as relações humanas, elas têm duas vertentes. A gente precisa começar a entender o que acontece com o ser humano que cai nessa vertente e não nessa. Porque o ser humano, ele é dotado dos dois lados. Certo? Isso é muito sério. E a crítica à base do capitalismo, né, que o Marx fez durante tanto tempo. Mas a nossa discussão aqui é outra. Isso é tudo positivo e negativo, mas não se interrelaciona. Pode ter um inferior com admiração. Pode. E um... Pode estar cruzado. Exatamente. Pode estar cruzado. Mas isso um pouco, não fica tão cartesiano. É que para mim, o interesse da exposição, eu polarizei a coisa. Ideal e não ideal. Tem gente, por exemplo, que tem um inferior que é invejoso, ele vai lá e ajuda a pessoa. Está cheio de casos que o cara não é despótico, né? Muito bem. Então, a nossa pergunta é: o que fazer do homem deixar de ser lobo do homem, acionar o seu lado positivo? E aqui eu quero trazer uma discussão de um teósofo da década de 20, chamado seu J.J. Vanderbilt. Ele escreveu um livro pequenininho chamado Deuses no Desterro. E ele fala que nós somos deuses desterrados. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Você chega agora em casa e tem uma carta lá que você é parente de um cara que é rei em tal lugar e que esse fulano está à beira da morte e está chamando você para assumir o reinado em tal país. Claro que não vai ser a Inglaterra, né? Mas como é que você se sentiria, né? Pô, de repente eu sou um réis mortal aqui na cidade de São Paulo, de repente eu sou chamado na Transilvânia para assumir o reinado da Transilvânia ou qualquer lugar. Ou seja, o senhor Vanderbilt coloca que a gente está desterrado, longe da nossa realeza. O homem se afasta do seu próprio poder divino interno. Então, isso aqui ocorre sempre que a pessoa ela se polariza num lado de si mesmo, que não é o seu lado transcendental, superior, o divino. Isso é chamado no ocultismo de a grande heresia. Ou seja, eu me envolvo comigo mesmo como indivíduo, perco de vista a minha verdadeira natureza e passo a acionar o pior de mim. Então, a competição, a inveja e o despotismo, eles surgem das pessoas que estão muito polarizadas em si mesmo como pessoas, personalidades e indivíduos que precisam se autoafirmar à custa dos outros. Então, eles deixam de praticar o bem para se afirmar. Isso é um drama humano, chamado a grande heresia, a perda que eu tenho da visão de mim mesmo. Então eu me identifico com o Fernando, mas o Fernando social, o Fernando que tem que concorrer na sociedade de uma certa forma,
às vezes, nem oportunidade dão para eu acionar o melhor de mim. Então isso gera essas diferenças, né? Isso aqui, então a gente começa a ver que o homem vive um drama. Ele se identifica com uma parte de si que não é a melhor, perde de vista seu potencial, sofre com isso, vive num mundo que ele mesmo cria e ele procura o Shangri-La. É um contrassenso, é um drama. Ele cria um mundo que se volta contra ele, daí ele sai correndo e fala, deixa eu ir para o Eldorado, ou deixa eu ir para o Shangri-La. Por que lá? Porque lá eu não corro risco. Eu não estou fazendo nada para merecer isso, mas em compensação eu resolvo o problema. Como? Fugindo desse inferno que ele mesmo cria. Dá para entender esse drama? É uma miséria humana. Somos miseráveis, né? Aliás, aquela obra, Os Miseráveis, ela precisa ser entendida como miseráveis são aqueles que mantêm os miseráveis na miséria. Muitos miseráveis vivem daquele jeito porque aí que deveria dar a mão não dá. Então eu tenho oportunidades, estudo, que é uma regalia no Brasil, ter nível superior, mas depois eu uso. O lobo é homem, o homem é lobo do homem, não dou oportunidade para ninguém. Olha, é um drama. Nós vivemos um drama humano. E a ideia do Shangri-La, do paraíso perdido, surge daí. A busca de um lugar incomum, onde eu sou feliz de graça, né? Não fiz nada para ser feliz, mas em compensação eu fujo disso aqui. O seu próprio J.J. Vanderliu, ele dá um exemplo que eu acho muito marcante. Ele fala assim, suponhamos que você veja um homem andando na rua com um saco nas costas, cheio de coisas, e você perguntasse para esse homem, onde você vai? Não sei. Por que você carrega esse saco nas costas? Não sei. E o que você tem dentro do saco? Não sei. Você não faria a quarta pergunta, porque você sabe que vinha, não sei. E aí ele pergunta para a gente, por que a gente nasce? Não sei. Para onde a gente vai? Não sei. O que acontece depois da morte? Não sei. Nós estamos que nem um homem perdido com um saco nas costas. O drama humano faz a gente viver dessa forma. A gente luta por coisas que é o chamado ouro de tolo, que ele falava, o cantor baiano, né? O Raul Seixas. Quer dizer, é o ouro que brilha, mas não vale nada. Então a gente luta na sociedade muitas vezes, não esquecendo que a luta digna, o esforço de colaborar com a sociedade cria virtudes e qualidades. As pessoas no exercício da profissão se desenvolvem. Um médico, um advogado, um engenheiro, seja lá quem for, um administrador, ele está ajudando o sistema. Então ele desenvolve disciplina, compromisso, seriedade, responsabilidade, uma série de coisas. Só que ele tem que entender que talvez esse não seja o caminho final da existência humana, que é o que a gente está discutindo aqui, tá certo? Vocês conhecem aquela história do caboclo que estava pescando às 3 da tarde de uma quarta-feira? Aí passou um executivo andando, viu o cara pescando, falou, o que você está fazendo aí? Eu estou pescando. Ah, é? Ele falou, escuta, mas quarta-feira, às 3 da tarde, por que você não vai arrumar um emprego? Ele falou, para quê? Ele falou, você arruma um emprego, você melhora de vida, e daí? Você pode estudar, você pode ter um belo cargo, e depois você chega diretor da empresa, você vai ganhar muito dinheiro, e daí? Daí você vai poder fazer o que quiser. Você pode pescar, você pode pescar, eu estou pescando agora. Ou seja, o matutar que a gente fala do caboclo tem que ser entendido. O caboclo brasileiro, quando no fim da tarde ele fica de cócoras na porta da casa dele, com moca na mão, fumando um cigarrinho, olhando no infinito, ele está esvaziando a mente. Então, essa pressa, a gente tem que dividir as coisas. Tem pessoas idealistas que trabalham a vida inteira, e são importantes, mas eles não estão trabalhando no sentido de ser alguém perante a sociedade para ser valorizado, que é o ouro de tolo.
Eles têm impulsos que nem a Madre Teresa de Calcutá, outros e entre vocês também. Muitos de vocês têm um ideal, está trabalhando para um mundo melhor, né? Não vamos generalizar. Bem, com esse entendimento de que o Shangri-La é uma busca de um vazio que eu mesmo criei, está claro isso? O Shangri-La é a busca de um vazio em mim que eu mesmo sou responsável, não é? O Shangri-La sai do pedestal. Opa, não é porque eu vou chegar em Eldorado ou chegar no Shangri-La que eu estou com a vida feita. E aqui eu quero me deter com vocês uma reflexão. Então, quando eu me afasto de mim mesmo, da minha verdadeira natureza, eu me desconecto de mim mesmo e do todo. Nessa situação, eu acabo usando não o melhor de mim e fico um Deus desterrado. Nessa hora cai naquilo que eu já falei. A pessoa está incompleta e procura fora de si coisas que não lhe completarão. Eu quero contar aqui, a gente começa a perguntar quem é o ser humano. Eu vou contar aqui uma historinha que eu sempre conto, pedir licença aos mais antigos, de um velho horticultor na China, que estava regando a sua horta. Ele ia até o poço, pegava o balde, enchia o regador, ia na horta e molhava. Aí ele voltava. Aí passou um caixeiro viajante e falou assim: escuta, por que você não se mecaniza? Ele falou: e daí? Olha, você vai ter mais água com menos esforço. E daí? Daí você aumenta a tua horta. Você pega o que você precisa e vende o excedente no mercado. E daí você vai ter dinheiro para fazer uma porção de coisa. Eis que o velho chinês respondeu. Eu já conhecia isso, mas o meu mestre falou que quem tem astúcia na mente, tem astúcia no coração. E quem tem astúcia no coração, perde a virtude original. A gente nasce naturalmente virtuoso, que o chinês chama de Te. Tao Te Ching, o livro das virtudes, né? A gente nasce naturalmente virtuoso, mas a gente vai se corrompendo durante o nosso amadurecimento. Porque o mundo coloca valores, porque a pessoa não tem uma boa formação, porque esses valores não são circulados, não são ventilados, a pessoa se afasta, né? Muito bom. O Sr. Jiddu Krishnamurti, ele tem um vídeo, eu preciso descobrir esse vídeo para mostrar, e que numa palestra ele fala de forma enfática, faz assim: não deixem se corromper, por favor, não se corrompam. Ou seja, o mundo oferece uma série de coisas que eu não estou dizendo que isso não traga crescimento, tá certo? O que a gente tem que colocar é as coisas certas e fazer as coisas na hora certa. Por exemplo, os aparelhos eletrônicos hoje em dia, eles são muito úteis. Mas você já viu pessoas que ficam o dia inteiro assim e esquecem o que está acontecendo? É comum você ir numa festa hoje e a juventude, no meio da música, esqueceu que a festa está rolando, né? O Einstein dizia que a sociedade que vai se suceder ao mundo tecnológico será uma sociedade de imbecis. É o que a gente está vendo. Então aquilo é bom. A agenda é bom, mas não para viver em função daquilo. Então começa a pegar. Onde está meu coração? Onde é que estão meus interesses? Tá certo? Essa corrupção que o horticultor diz é que a gente então tem que... Eu me desconecto quando eu
saio da minha verdadeira natureza, e aí quando eu estou desconectado, eu caio num ciclo vicioso. Eu fico incompleto, procuro no mundo fora, e no mundo fora eu não encontro, e procuro Shangri-La. Acabou, é o drama humano. Estou repetindo. Se eu não tenho uma visão de mim mesmo, se eu perco de vista, ou não cultivo minha natureza interior, onde é que eu vou dar? Pois bem, se eu quero lembrar aqui a história do patinho feio, né? Porque quando a gente é criança, a gente olha aquilo, fica tão... Eu, pelo menos, quando eu era criança, que eu vi a história do patinho feio, eu fiquei tão angustiado. Um patinho feio no meio dos irmãos, e os irmãos rechaçavam e não sei o que, de repente era um big de um cisne. Somos nós, os patinhos feios, a gente não sabe. Muito bom. Então eu quero fazer uma reflexão com vocês. O que é o Shangri-La? O que vocês acham que é? O Shangri-La é o ser interno, o eu superior da teosofia, o Deus que habita em cada um de nós. Aquele índio, aqueles anos de 1500, que passava ouro e mergulhava no lago, ele estava fazendo um processo xamânico, porque o eu interno, ele brilha, e às vezes ele tem a cor dourada. Blavatsky via do tamanho de um polegar o ser interno, né, nesse 8º chakra chamado Hridaya. Então a gente fica procurando o Deus interno, o ser interno no mundo externo, e aí é um drama, não encontra, certo? Então vamos começar a partir de agora, feito esse diagnóstico, vamos começar a trazer um pouco de teosofia para essa questão. Por isso que quando a gente ouve falar do paraíso perdido, do Shangri-La, que tem aquela sensação de felicidade, é porque a gente intui, percebe, que o contato com o ser interno é bem-aventurança. Vou falar rapidamente uma parábola de João. O Jesus Cristo diz assim: eu sou a videira, o meu pai é o horticultor, vós sois os galhos. Aquele que se afastar de mim secará e não dará frutos. Os galhos são a personalidade. E o Jesus, o Cristo, é o Cristo interno, o eu interno. Todo aquele que se afasta do eu interno, ele seca, ele não dá frutos. Ele pode ser milionário, ele pode ser, não vou desmerecer, pode ser famoso que nem a Madonna. A Madonna tem o espaço dela, se o que ela faz é bom ou não para a evolução da humanidade, eu não sei. Mas pode ser famoso que nem a Madonna ou como Michael Jackson. Se afastar do eu interno, não dá frutos. Ele não é autocriativo, ele não se regenera. E muitas vezes cai na droga, na bebida, é um paradoxo. Um cara como Michael Jackson, Elvis Presley, cair na bebida, não acha? Bom, então, vamos ver o que a teosofia fala desse dilema. A primeira coisa que a teosofia fala é uma máxima que estava no templo de Delfos, que a gente teve lá na Grécia, lembra? Você não estava? Não. Em Delfos, no Monte Parnaso, Delfos é o deus do sol, Apolo. Apolo, ele sai de Creta, no dorso de um golfinho, conforme a lenda, chega no outro lado, sobe o Monte Parnaso e faz os mistérios de Delfos. E o templo principal de Delfos, ele tinha na sua inscrição: homem, conhece-te a ti mesmo. Quando a pessoa era iniciada nos mistérios, ela via o resto da frase: e conhecerá os deuses e o universo. Então, o conhece-te a ti mesmo é justamente para as pessoas sair dessa ilusão do paraíso perdido. Ele tem que saber quem ele é, ele tem que saber que ele é dotado de um ser eterno. E ele tem que cultivar esse ser eterno, tá certo? Então,
A teosofia fala que nós somos expressão de um princípio único. Esse princípio único se particulariza como ser humano e dota esse ser humano dessa virtude que o chinês chama de ter. Certo? Então nós somos essencialmente virtuosos porque nós estamos enraizados nos princípios universais. Nós somos o universo. Nós somos expressão do universo. Através Brahman, Atma, até a personalidade. Tá certo? Muito bom. Quando a teosofia ela esclarece que você não é uma mera personalidade, eu não sei se isso é novo para alguns, mas quando a teosofia esclarece, eu estou abreviando, esclarece que você é a expressão do universo na forma humana, aí ela vai começar a discutir o que faz com que o ser humano não deixe de expressar essa essência e caia no drama que a gente está falando. E aí tudo passa por um processo que é o processo da mente, certo? Então, a mente, ela tem um mecanismo de se identificar com o mundo externo. Isso é da natureza da mente, somente a mente concreta. Então, durante a nossa existência, a gente vai se envolvendo com as coisas e vai perdendo de vista a natureza interna, porque a gente fica muito identificado com o mundo material. Isso é tão forte que a senhora Blavatsky, ela escreve numa obra magistral, que é A Voz do Silêncio, na primeira página ela escreve: a mente é assassina do real, que o estudante assassine a mente. Patanjali, numa das obras mais importantes da humanidade, que é os aforismos de Patanjali, a Yoga Sutra, ele fala no segundo aforismo: Yoga é a inibição dos movimentos da mente. Então a gente começa a entender aqui que a mente que julga, que fica que nem macaco em árvore, pulando de um lado para o outro, a mente concreta, ela entra num movimento tal que provoca a completa exteriorização do homem e a identificação do homem com o mundo material. E aí o que acontece? A pessoa se exterioriza, cai naquele ciclo. Falta alguma coisa, ela vai atrás do que falta, está equivocado porque o que ela precisa está dentro dela, mas a mente é uma das responsáveis, a mente mal educada, a mente que está em constante movimento. Então, naquele filme O Pequeno Buda, quando ele se ilumina, a voz de fundo fala assim: e ele se iluminou, ficou livre da dor e do prazer, livre dos próprios julgamentos, os preconceitos. Olha outra desgraça humana. A gente usa a razão, cria a compreensão de uma coisa e aplica de forma errada. É o preconceito. E o preconceito faz a mente ficar funcionando de forma fechada. Eu quero falar uma coisa que o Sr. Leadbeater falava. O Sr. Leadbeater falava que quando ele olhava clarividentemente as pessoas, ele via no corpo mental nós de matéria, escuros, que ele chamava de cancros do corpo mental. Então ele dizia que quando duas pessoas iam conversar, uma passava uma ideia nova para a outra. Então vamos supor que ela tinha uma cor azulada. Aquele jato de energia entrava no campo mental da outra, que é o que acontece quando a gente está conversando. Aí aquele jato de matéria entra no corpo da outra pessoa, fica circulando e passa pelos cancros. Ele que era azul claro sai da mesma cor que o cancro, da cor daquela nó de matéria, daquele câncer. O que acontece? A pessoa não escutou. Ela tem no seu corpo mental um conjunto de ideias e pensamentos que se solidificaram e ele não está preparado para escutar o novo. Então, quando alguém fala alguma coisa, não concordo. É o preconceito. O preconceito segrega. Ele separa.
Isso é completamente contra os sentimentos do eu interno. O eu interno, o Deus superior, os sentimentos são de união. Então a gente já começa a ver que para a gente sair desse ciclo de procurar o Shangri-La, a cidade de ouro fora de nós, a gente tem que prestar atenção em certos mecanismos da mente. A mente desconecta o indivíduo da sua essência. A mente assassina do real, a mente concreta. E aí a gente cai no drama. E aí vem alguns caminhos, tá certo? O segredo na yoga é o seguinte: quando a mente para, o eu superior se manifesta, porque ele tem espaço para se manifestar. O objetivo da meditação é serenar o corpo mental e a mente para o eu interno se manifestar. Esse é um exercício que você se concentra e tenta paralisar a mente. Só quero lembrar que meditação é um processo e não é uma atividade. Não adianta o cara chegar às 7 da manhã, meditar às 7 até às 7h30, sair, ir no trânsito e sair xingando todo mundo. A meditação é um processo, é uma mudança de pensar, de sentir e de agir, em que a prática da meditação ajuda no processo de integração consigo mesmo, tá certo? Então, por isso que Patanjali fala que yoga é a cessação dos movimentos da mente. E se a gente olhar os movimentos da mente, existe por trás o desejo. A nossa mente fica pulando de galho em galho, querendo atrair aquilo que a gente gosta e afastar aquilo que a gente não gosta. Ódio e amor. Aqui. Atração e repulsão, ódio e amor. A gente passa o tempo inteiro nesse mecanismo. Esse mecanismo fortalece o eu pequeno, a personalidade. E aí a coisa cai no lugar de sempre que a gente está falando. Portanto, a grande viagem que a gente tem que fazer em busca do Shangri-La é interna, é para dentro. É buscar o eu superior. A contemplação no eu superior tem muita valia. E aí é só você pensar nesse ser superior se expressando aqui no coração. Só que é um coração não de carne. É bem no âmago do ser humano aqui. É o que existe o 8º chakra, chamado Hridaya, onde o eu superior se manifesta. Certo? Bom, tá certo. Eu fiz todo o processo certinho. Eu parei de me exteriorizar. Eu estou com a mente mais tranquila. Eu começo a entrar em contato com o meu eu interno. Eu começo a me sentir mais bem-aventurado. Jesus dizia que o reino dos céus, o reino dos deuses está dentro de vós. O reino que ele falava é o eu interno, que era responsável pelas bem-aventuranças. Eu fiz tudo certinho. Eu parei de pensar bobagem, eu me disciplinei, eu estou atento. Aliás, vou dar uma dica. O Patanjali sugere você, antes de dormir, escrever o teu dia de trás para frente. Durante o dia você leva um papelzinho, 9 da manhã, aconteceu isso, 10, 11... Aí quando você vai dormir, você lê o teu dia de trás para frente e tenta ver quais foram as emoções e os pensamentos que rolaram. Depois de um tempo, você vai ver certas tendências emocionais em você. Isso ajuda muito, né? Ele diz que fazendo isso continuamente, a pessoa chegava até a infância, lembrar até os dias da infância e mais, começava a lembrar vidas passadas. Isso não é para qualquer um, mas vale registrar, né? Não é porque eu não consegui que a pessoa não deve tentar. Muito bem, então eu consegui neutralizar meus pensamentos, eu pus a mente no lugar certo? Eu comecei a entrar em contato com o eu superior, e eu então começo a expressar uma nova série de sentimentos e etc. A minha pergunta final é: e a minha relação com o mundo? E aí? Aí eu vou para o museu, fico atrás de uma vitrine, sentadinho, olhando para todo mundo, escrito embaixo: esse fulano conseguiu parar a mente. Ele entrou em contato com o superior. É isso?
Aí cada um vai lá, dá 10, você fica com 3 reais de crédito. Então o que acontece? Essa é a grande discussão do processo de libertar ou expressar o ser interno em nossas vidas, tá certo? Pois bem, e aqui vem uma passagem da Bíblia muito contraditória, que eu quero chamar a atenção, tá? Quando o mundo chega até mim, chega até de várias formas que ele chegar, eu tenho 2 formas de reagir. Ou eu reajo de igual para igual, ou eu tomo a situação o quê? Pedagógica. Eu vou tomar uma situação de tentar mudar o mundo. Como? Dando de mim. Certo? Eu quando perguntei para o Pre-Krishna, que para mim é um dos maiores pensadores atuais da sociedade teosófica, quando eu perguntei para o Pre-Krishna qual que é o botão que eu aperto para mudar o mundo, eu quero saber que botãozinho eu aperto, porque eu não gosto do mundo que eu vejo. Ele falou, pela educação. Você precisa ser pedagógico nas suas relações. E aí vem a frase de Jesus, quando te der um tapa na cara, oferece a outra. Porque se eu não oferecer a outra, o mundo vai ficar exatamente como estava. É olho por olho, dente por dente. Aí o cara me faz um mal, eu vou lá e puno essa pessoa, busco meus direitos, e aí eu vou contra ela. O que essa pessoa está precisando não é isso. Ela está precisando de uma inclusão. Ela está precisando de uma transformação. E isso só é possível para as pessoas que têm contato com o seu ser interno. Isso está sendo uma forma de um mestre de sabedoria, né? Então nós temos que usar a pedagogia da afetividade e a pedagogia da amorosidade. Dar o outro tapa significa eu vou escutar. Eu não vou criar um preconceito com essa pessoa. Eu não vou fazer com que os cantos do meu corpo mental mudem de cor as ideias dessas pessoas, por pior que elas sejam. E isso vem, a redenção humana está aí, né? A gente saiu em busca do paraíso e já está falando de outras coisas, né? Na realidade, a aceitação do outro, o amor ao próximo, vem por uma observação sem julgamento. É o que o Krishnamurti bateu na tecla anos e anos de olhar sem julgar. Uma coisa é você vai discriminar, você tem que saber o que é certo e errado. Outra coisa é em cima daquilo que você avaliou ou discriminou, você joga uns valores pessoais. Aí isso é o preconceito, aí isso é a segregação. Então, amor é esse processo de inclusão, em que a pessoa chega até mim da forma mais agressiva que for, mas eu me coloco numa posição de escuta e de interação, dando o outro lado, para poder fazer a síntese, para poder levar uma perspectiva nova. A quem muito foi dado, muito será pedido. O conhecimento da teosofia não é para você ficar falando de coisas vagas. Eu vou contar uma piadinha, enquanto eu ponho água aqui. Diz que tinha um clube da piada. Aí o cara entrava lá, tinha 100 piadas, né? E o cara tinha que decorar as piadas. Aí quando chegava no dia dele receber a carteirinha de sócio, o fiscal falava assim, piada tal, o cara tinha que contar, piada tal. Aí o cara entrou no clube das piadas, ele passou no teste. Aí ele chegou numa roda e estava todo mundo conversando. Aí um cara fala, lembra da piada 20? E todo mundo, caía nessa, lembra da piada tal? Daí ele entrou no meio e falou, lembra da piada tal? E ninguém riu. Falou, mas essa é a melhor piada. Ah, você é novato, não sabe contar piada. É mais ou menos isso que eu quero falar para vocês. Quer dizer, a gente tem que se identificar com as coisas, tá certo? A gente tem que passar pelas coisas, mas a gente tem que viver isso que ele está falando. É aí que vem a interação. E o grande segredo do ocultismo, a gente se realiza através do outro. Não adianta eu ficar desenvolvendo qualidades e virtudes, se na hora de eu pôr em prática eu não saber fazer isso. Se na hora da reação eu não dou outra cara a tapa.
Isso é sério. Amar ao próximo como a ti mesmo não é ficar numa posição boazinha assim, ai, tomara que dê certo, ai, tomara que esse cara seja feliz. Tomara que ele ganhe na loteria, né? Não. O amar é uma coisa silenciosa e dinâmica. E ela é pontual. Você tem que descobrir, momento a momento, o que é melhor fazer naquela situação. E isso vem do ser interno, isso não vem do intelecto. Então fica uma coisa assim, eu cultivo o ser no meu coração e esse ser se expressa na minha vida. A partir do momento que esse ser se expressa na minha vida, eu transformo um mundo. E é claro que também sou feliz, porque o sentimento que vem do ser interno é amor, bem-aventurança e felicidade. Aquela felicidade que a gente pensa que vai encontrar no Shangri-La, que é um lugar lá longe, não, ela vem do ser interno. Então a gente fala tudo isso para chegar finalmente à conclusão, como a gente já falou, de que o Shangri-La é o paraíso perdido, é o ser interno. E eu quero terminar com uma história do Ramakrishna, que é chamado Deus encarnado, não sei se vocês sabiam, né? Ramakrishna é tido como Deus encarnado, não como avatar. Deus se fez gente. Não sei como nem porquê, mas o primeiro logo se fez gente. E o Ramakrishna é um santo morreu no 1800 e pouco. Não, 1800 e... Ele nasceu em 33, deve ter 1880 por aí. E o Ramakrishna, ele conta uma historinha que eu quero acabar aqui com vocês. E ele conta o seguinte, que num certo povoado tinha um homem que era muito bom. Então, quando ele pintava quadro, ele vendia na feira. Aí o cara, quanto que é o quadro? Aí ele falava assim, pela vontade de Rama, a tela custou 3 rupias. Pela vontade de Rama, a tinta custou 5 rupias. Pela vontade de Rama, a moldura custou 2. E pela vontade de Rama, o meu trabalho custou 3, o quadro custa 13 rupias. E assim vivia esse formoso senhor, tranquilo e em paz, sempre fazendo assim. Até que um dia, ele estava na porta da sua casa à noite, se refrescando do verão escaldante da Índia, quando veio um conjunto de ladrões e obrigou ele a ir junto com eles para fazer um assalto. Eles precisavam de mão para carregar o roubo. Não é que nem hoje, que é um carro, avião, a jato, helicóptero. Precisava de gente. Ele falou, não, vamos com a gente. Ele foi. Chegaram lá, eles pegaram o resultado do roubo, puseram na mão dele e começaram a sair. Aí veio a polícia, todo mundo fugiu, menos ele. E ele foi preso com o roubo na mão. Ele foi para a cadeia. Aí no dia seguinte, quando o povoado soube, todo mundo foi falar com o juiz. Aí o juiz chamou ele, pôs a comunidade e falou, quanto que aconteceu? Ele falou assim, pela vontade de Rama, eu estava me refrescando da porta de casa. Pela vontade de Rama vieram os ladrões. Pela vontade de Rama me levaram a fazer o roubo. Pela vontade de Rama o roubo foi feito. Pela vontade de Rama me puseram o roubo na minha mão. Pela vontade de Rama veio a polícia. Pela vontade de Rama eu fui preso. E pela vontade de Rama eu estou falando com o senhor agora. Ou pode ir embora. Então Ramakrishna diz que a gente tem que ser que nem folha seca ao vento, em que o vento leva aonde quiser. Esse ego que a gente desenvolve na sociedade ocidental é uma maldição. Desenvolve um personalismo, uma prepotência e uma falta de humildade. Hoje todo mundo quer ter título. Eu sou PhD, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e se impõe por aqueles que não têm. Mas esses caras não estão levados pela vontade de Rama. Tem que ser uma pessoa humilde, uma pessoa que fala com o seu coração, uma pessoa que vive de uma forma não egoísta e não pessoal. Pela vontade de Rama,
eu acabo de falar tudo o que eu tinha para dizer. Roberto pergunta. Temos tempo para perguntas, questões, debates. Bom, cara, quem quer fazer alguma colocação? Pergunta? Aproveita. Fernanda, não sei quando volta, né, Fernanda? Tem que aproveitar. Bom, eu queria colocar uma questão, Fernanda, que eu achei bem oportuna que você falou, sobre essa questão do desenvolvimento pessoal, né? Até que ponto, isso que eu já pensei, esse desenvolvimento, essa meditação não te torna até mais egoísta, do que talvez não seria preferível do ponto de vista do ocultismo você agir em prol de outras pessoas do que ficar tentando um autoaperfeiçoamento? Será que o autoaperfeiçoamento não é um egoísmo disfarçado? A Blavatsky fala na Voz do Silêncio que o autoconhecimento é filho das ações amorosas. A gente se conhece com amor em ação. A Madre Teresa de Calcutá estava uma certa vez um dono de petróleo, um homem milionário, queria falar com a Madre Teresa e ficou insistindo para quebrar o protocolo, porque ela estava ocupada e estava falando, não, eu quero falar com ela, eu quero falar com ela. E aí o pessoal falou, agora ela não pode. Até como ele tinha muito dinheiro, manda e não pede, ele quebrou o protocolo, passou as barreiras e foi falar com a Madre Teresa. E ela estava cuidando dos leprosos. E aí ele falou assim, eu preciso falar com a senhora, eu sou um homem muito ocupado. Aí ele olhou para ele, olhou para aqueles leprosos e falou, eu também. Aí ele falou, eu não faria o que a senhora faz por dinheiro nenhum desse mundo. E ela falou, eu também. São duas posturas diferentes. Quando a gente entra no ocultismo, a gente chama muito atenção para o eu. Né? Eu não como carne, né? Eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, e faz uma lista que quem é de fora, principalmente nossos familiares, fala, você piorou. É um paradoxo isso aí. Você quer entrar em contato com o eu, mas você fica trabalhando, dando brilho no sapato o tempo inteiro. Então, realmente, isso aí é um caminho do meio, que você tem que experimentar, fazer, mas sem o eu. Sem aquele peso de eu estou conseguindo para mim. O Bhagavad Gita, ele fala, um capítulo central, a ação por amor à ação e não apego ao resultado. O Krishna responde ao Arjuna. O Arjuna pergunta, me explica uma coisa, é melhor eu agir ou não agir? Aí o Krishna fala, ao sábio é dado o direito de não agir, porque o não agir do sábio é o reto agir. O sábio, quando não age, é porque é aquilo para ser feito. Mas você que está iniciando, age mesmo que errado e aprende com os frutos da tua ação. Mas você tem que sempre estar avaliando. A vida do ocultismo, embora o exemplo não é muito bom, ele tem sempre que estar dando fio no corte da faca. Senão a faca perde o corte. O Brito dizia que a vida do ocultista é que nem um elástico. Você estuda, medita, faz, daí você para, tira férias. O elástico volta à posição anterior. E muita gente fica nesse estica e volta até que um dia ela se cansa e vai para outros lugares. Na realidade, o elástico tem que esticar até quebrar. O elástico é tamas, as forças que nos prendem ao mundo da matéria. Né? Então, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, segunda-feira eu começo. E começa. Faz 1 mês, 2, 3, 4, o resultado é pequeno, e aí ele vai desanimando.
O resultado muitas vezes é pequeno para a personalidade, não para o eu interno. O que o eu interno precisa é uma pessoa preparada para receber a própria expressão do ser interno. Tem um e-mail que corre aí na internet, Jesus batendo na porta de uma pessoa. Aí uma pessoa do lado fala assim, você já viu? Abre a porta. Ele falou, não tem maçaneta. Aí você olha de novo o e-mail e vê que não tem maçaneta a porta. E ele fala, a porta abre por dentro. O Deus interno nosso não vai ficar sacolejando a gente. Como é que é? Vai abrir ou não vai abrir uma porta para eu me expressar? O Deus interno fica esperando. É você que tem que abrir a porta ao Deus interno. Esse conhecimento de uma natureza superior permite com que a gente então comece a entender que eu tenho que me alinhar com o eu superior. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra, minha alma será salva. A minha casa é meu corpo mental, astral, etérico e físico. Eu tenho que pedir para o ser interno se manifestar. Você pode verbalizar, eu permito que o ser interno se verbalize na minha vida. A frase mais forte que tem, que está nos Upanishads, é mais radiante que o sol, mais puro do que a neve, mais sutil que o éter, é o ser em meu coração. Eu sou este ser sou eu. Você vai repetindo. O ser interno percebe isso. Aquela palavra bíblica em que Jesus está no meio da multidão e fala assim, tocaram na minha túnica. É estranho, né? No meio da multidão, se ele está sozinho no quarto e fala, tocaram na minha túnica, chama um psiquiatra, né? Agora, no meio da multidão, tocaram na minha túnica, é quando a pessoa se volta para o eu superior. Quando ela se volta para o eu superior, por lei, o eu superior não abandona a pessoa. E ele se volta para a pessoa. Então, é nesse movimento que o egoísmo sai de cena. Até então, eu estou trabalhando, trocando 6 por meia dúzia. Eu quero melhorar, até sentir um apelo interno, mas eu estou trabalhando pela personalidade, pelo egoísmo. Eu quero ser melhor por uma série de coisas. Posso até ter um apelo maior. Mas quando a gente começa a ter essa visão de conjunto, e o ser interno vê que é autêntico, ele se volta sobre nós. Mas até aí é um caminho difícil. A gente fica oscilando, né? E aí vem a esoterice e tantos movimentos que prometem poderes, né? Você vai numa porção de movimentos ocultos que eles prometem poderes, eles prometem isso, eles prometem aquilo. É o Shangri-La. Vou te dar uma palavra mágica. Às vezes, sem esforço, eu entro em contato com o ser interno. Não existe isso. Não sei se eu respondo isso. Ótimo. Observando sobre o seu painel, muitas vezes a gente detecta em nós mesmos alguns defeitos, né? Como você mesmo disse que através da meditação e através da reflexão diária você vai detectar alguns hábitos errôneos. Vamos supor que eu tenha inveja, né? E essa inveja eu percebo que eu sou uma pessoa invejosa. Todo o meu ser, a minha personalidade, ela vai correr pela inveja, diversas vezes, né? Então, a troca da inveja pela repulsão, pela virtude, ela tem que ser algo através da vontade. O exercício da vontade é mesmo que a tua personalidade não queira. Seria isso. E a prática forçada, a prática da virtude, troque, vai fazer com que você deixe essa pessoa invejosa e naturalmente troque esse defeito pela virtude. Olha, eu faria o contrário. Eu desenvolveria as virtudes pela vontade, mas não tentaria colocar uma no lugar da outra. Então, por que a gente é invejoso? Eu tenho que analisar. O Sr. Krishnamurti fala isso, né? A gente não tem que negar as coisas que estão erradas em nós. Nós temos que entender.
a supressão das coisas erradas por decreto não funciona. Ela aparece em outro lado. Então, eu vejo que essa virtude é oposta à queda. Eu posso pôr essa virtude em movimento pela consciência e pela vontade, porque muitas vezes tem que usar vontade mesmo. Mas eu tenho que ver por que eu sou invejoso. Eu tenho inveja porque eu tenho um complexo de inferioridade, porque eu estou despreparado. Eu queria conversar com vocês rapidamente, que até que hora? Eu tenho até as 9h40. Quando a gente vai estudar a autocultura à luz do ocultismo, o Sr. Time fala o seguinte, que o corpo causal, que é aqui também chamado corpo mental superior, ele traz dentro de si uma porção de germes que vão florescer. Durante a individualização dos animais, isso é muita informação para quem é novato, o primeiro logos infunde sua energia em forma de consciência no corpo causal. E aquilo fica prenho de virtudes. E ao longo da vida essas virtudes virão aparecendo. E ele diz que quando uma pessoa não tem uma virtude, é porque ainda não deu tempo de desenvolver aquela virtude ao longo da evolução dela. Então a gente tem que ser compassivo com as pessoas e ver que aquilo que incomoda nos outros é porque não deu tempo deles serem perfeitos. Certo? Muito bem. Em nós, a mesma coisa, está faltando alguma coisa. E isso precisa ser posto em prática pelo entendimento, entende? E até por uma força de vontade, por uma meditação, pelo entendimento do que significa aquela virtude que está ausente em mim. Né? Então, por exemplo, a inveja, eu tenho que entender que tem pessoas que estão mais preparadas do que eu. A evolução é que nem a escada de Jacó. Uns estão lá, outros estão aqui, outros estão aqui. Eu vou ser igual àquela pessoa no futuro. Então, vamos deixar de ser invejoso. É uma questão de tempo. Aquele fulano chegou lá porque ele desenvolveu mais a mente no passado. Isso dá tranquilidade. A gente começa a se pôr numa situação de olhar os outros e falar, não, aquela pessoa é boa naquilo. E eu vou admirar e aprender como ela faz. Eu não vou me inferiorizar. Inveja é querer ter aquilo que eu não tenho e o outro tem. Mas é por vários motivos. Então, os defeitos precisam ser entendidos por ausência de coisas que não foram postas em movimento. E aí você se volta, você pode se voltar para o ser no seu coração e nominar. Eu peço ao ser em meu coração que me desenvolva essa virtude, mas você precisa abrir a porta. A porta tem que ser aberta pelo lado de dentro, você tem que querer. O ser interno não chega lá e fala, toma isso de graça porque está sobrando, eu vou te dar. Não é contra a lei da evolução. Então, o seu Chico Xavier dizia, não espere dos outros aquilo que eles não estão preparados para oferecer. Vira e mexe, eu fico nervoso com o motorista que tem na casa onde eu moro lá em Brasília. Depois que eu li isso aí, eu falei, tem razão, não espera do fulano coisas que diz, não, ele era outro cara, não era aquilo. A vontade, ela é importante, mas a gente tem que ter autoconhecimento no todo. Osmir. Osmir está para lá de Marrakech. Não fala. Aqui ainda temos alguns minutos, então, se alguém... César. O professor estava falando sobre isso, eu lembrei a questão dos santos, né? Na Igreja Católica, o costume de ter os santos nas igrejas. E aí eu perguntava qual a função disso. Na verdade, lá atrás, quando os teólogos da Igreja Católica decidiram seguir essa sequência, isso não era um costume cristão da origem primitiva, porque na nossa igreja quiser ter de origem judaica, não permitiria isso.
no catolicismo se decidiu fazer isso, de certa forma pegou um pouco isso da própria tradição grega, romana, né, dos deuses, de ter as imagens, mas no cristianismo, em especial no catolicismo, foi feito isso no objetivo de fazer com que o povo, ao olhar para cada santo, para cada imagem, lembrasse do que significava aquela vida daquele santo e começasse a admirar as virtudes. E começar a partir dali entender o que ele tem que fazer. Porque é um exemplo que está diante dele. Então, onde eu posso trabalhar a minha vida para mim conseguir desenvolver essa virtude, como esse santo fulano de tal desenvolveu. Então, a minha colocação veio a minha mente sobre essa questão das virtudes. Você pode se basear na vida de alguém, inclusive ver as dificuldades que ele teve para superar aquilo e trazer para você um conhecimento e pôr em prática. De repente pode haver uma simpatia, né? Tem até uma coisa parecida com o exemplo desse santo, ou mesmo as pessoas do dia a dia, a gente aprende com as outras pessoas conhecidas ou até inimigos, a gente aprende, se a gente é humilde para entender o valor do outro, não achar que só a gente tem um valor, mas o outro tem. E assim nas regiões em geral, para entender cada região tem o seu valor, cada filosofia tem o seu valor, a gente ganha muito por isso. Se a gente começa a ser humilde, depois isso passa para a nossa vida. Eu só queria dizer, rapidamente, que os santos são a ponta de um iceberg. Os santos têm por trás de si falanges, estruturas e poder para atuar na terra, que atuam através de algumas pessoas. E essas pessoas são santificadas porque eles têm um belo guarda-costas por trás. Então, cada santo está ligado a um tipo de cura, que está ligado a um tipo de hierarquia da cura, etc. Só que a gente confunde com a personalidade, mas muitos santos, eles são a cabeça no plano físico de um processo por trás. O episódio de Jesus no deserto, quando Jesus vence as 3 tentações de Satanás, o que o texto diz? Que vieram os anjos do serviço, né? Ou seja, tem toda uma estrutura espiritual para que um ser especial realize o trabalho. Mas antes, quando ele foi tentado, o Satanás falou: vede, todo esse reino pode ser seu. Ele mostra Jerusalém. Ele falou: meu reino não é desse mundo. Quando ele passou a tentação, os anjos apareceram. Porque os anjos não viriam se ele falasse: tá bom, vamos dividir meio. Fala, doutor. Eu fico com a colocação que se esses aspectos negativos, inveja, competição e despotismo, são coisas que a gente vai cultivando ao longo do tempo. E os aspectos positivos, na realidade, não cultivam, eles acabam acontecendo porque são do espírito. Então, na realidade, o Chamus fala isso, né, que o máximo que a gente pode fazer é abrir espaço para essas coisas acontecerem. Né? Isso. Então, a gente só consegue desenvolver os aspectos negativos, que são da personalidade. Mas os outros não são cultiváveis, eles acabam acontecendo na gente à medida que a gente der abertura a eles. O ocultismo, né, ele fala a verdadeira espiritualidade consiste em você se tornar naquilo que já é, não atrapalha, deixa expressar o que já é você, que é exatamente o que você está falando. A gente pode lutar contra um defeito, mas a virtude ela vem por um processo espontâneo. Não é cultivado, não acontece. Ela já tem, já é uma raiz. Por isso que nós somos deuses em evolução. A gente já tem isso, só que a gente não sabe. Né? Eu queria falar uma coisa se não tiver mais perguntas. Só uma informação, isso que o senhor falou, eu lembrei no episódio de Jesus, quando chega uma pessoa e fala: bom mestre, Jesus repreende e fala: por que me chamas bom? Bom é só Deus. Então Jesus tinha essa consciência que é o ato dele, isso. É que realmente vai fazer expressar todas as virtudes através de nós. Nossa personalidade não somos capazes. Você tem que afirmar que você é, né? Eu sou o Atma. Naquele livro Aos Pés do Mestre, existe logo no começo o seu Jiddu Krishnamurti como Alcione, né? Ele fala assim: existem 2 tipos de ser humano, os que conhecem e os que não conhecem o plano de evolução divino. O conhecer o plano de evolução divino é uma forma de se afinizar com Deus. A pessoa pode ser simples,
matuto, mas ele está em contato com o plano de evolução e às vezes é agente do plano de evolução. Ele não atrapalha, né? Então, reflitam sobre isso. Existe um plano de evolução e a gente pode participar desse plano de evolução da forma mais simples possível. Não precisa ser nenhum Jesus Cristo. Além do que, eu nunca vou fazer o que Jesus Cristo fez, porque eu sou diferente dele. Se a obra dele é mais importante que a minha, isso é outro problema. Mas eu sou tão importante quanto ele, por isso que eu estou encarnado. Por isso que vocês estão encarnados. Nós temos uma missão. E a nossa missão é insubstituível. Ninguém pode fazer por nós aquilo que nós temos que fazer. Pensem sobre isso. Por mais simples que pareça, o plano de evolução te colocou para fazer aquilo. Porque ninguém pode fazer aquilo. E os senhores do karma estão observando. Agora, a humanidade, a sua concepção, ela está evoluindo para o lado desse sinal de menos, para o lado do sinal de mais, ou explicitar melhor. Olha, Tem saudade. Um certo tempo atrás, não havia mais amizade, menos competição, ou seja, a impressão, através do saudosismo, tendencioso ou não, a gente tinha uma pureza, uma coisa melhor e agora a coisa está mudando, está evoluindo, né? Está tudo evoluindo, mas o desenvolvimento não se evoluiu. A tecnologia está evoluindo. Mas a humanidade está indo para esse lado. deixa eu te falar uma coisa. Agora apertou sem me abraçar. Deixa eu te falar uma coisa. O que acontecia no passado, que o que era certo, o que era errado é errado. Nós vivemos num mundo que o que é errado parece que está certo, o que é certo parece que está errado. Ou seja, com a libertinagem, houve uma concorrência de valores que todo mundo se dá o direito de achar que o que ele faz é certo e o outro está errado, né? Isso é uma fase da humanidade. Tem muita gente, na maioria, silenciosa, que não fala nada, mas age certo. Porque se todo mundo descambar, você não consegue sair na rua. Então o mundo tem um certo equilíbrio por causa de nós aqui, que não saímos na rua e fazemos qualquer coisa, né? Outro dia no jornal saíram as mulheres se beijando. Está certo, está errado? Não sei se está certo ou está errado. A única coisa que eu acho que é errado é pôr na primeira página do jornal, fazendo uma divulgação que não é producente. Aquilo confunde quem está desenvolvendo a sexualidade. Quem já é mais maduro, já passou por uma série de coisas, a pessoa tem opinião, mas quem não passou não tem. Agora, o sensacionalismo fez sair aquilo. Então, nós não saímos na rua cometendo barbárie sexual, nós não vivemos numa grande orgia. Então, cada um de nós aqui, pela correta ação, está contribuindo. Se você tem boas virtudes ou não, isso é outro problema, isso são nas relações específicas. Mas a gente é responsável pelo mundo. A gente tem que manter. Eu acho que o mundo hoje tem inversão de valores, né? Confunde-se o normal com o comum. Ah, isso é normal. Não é normal, isso é comum. Então, maconha não é droga, mas muitos drogados pela maconha cometem, vão guiar, perdem o controle da direção, mas não é droga, mas mata no trânsito. E aí? O cara drogado, o policial lá em Brasília, matou a queima-roupa uma pessoa. Ele não estaria drogado? Porque todo mundo fala em Brasília que ele estava drogado. Ah, mas maconha não é droga. Então essa inversão do que é certo e errado é o que é o perigo. Eu acho que hoje, nesse sentido, a humanidade está pior do que no passado. Embora no passado houvesse mais preconceito. Talvez é uma mudança. Cabe a nós fazermos a nossa parte. A disciplina e o esforço que nós fazemos para sermos estritamente comuns é uma grande contribuição para o plano de evolução. Ok. Quero agradecer ao Fernando por essa palestra aí, um tema que toca na vida de cada um, né? Um tema da teosofia em prática. Então,
Muito obrigado, Fernando. Espero poder ter você aqui outras vezes. Sempre que vir a São Paulo, por favor. Já fico ouço o Fernando desde os meus 18 anos e é um prazer tê-lo aqui. Fernando chamou de velho. Ele não falou a idade dele, né? Conheço o Fernando já há muito tempo.